E está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar de motivação e de preparo para cumprir a missão. Deus nos dá seu amor e nos dá o Espírito Santo e os dons do Espírito para cumprir o chamado que Ele nos fez. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal para estudar com profundidade a Palavra de Deus. E que bom que você está aí já comigo e com os meus amigos aqui e eu vou apresentá-los para vocês mais uma vez. Aqui o pastor Tavela. E aí, Tavela, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, que bom estarmos aqui para mais uma rodada aí de estudos da Palavra de Deus nesta semana. Um tema maravilhoso, eu fico muito feliz de estar aqui contigo. Legal. Aqui à minha esquerda, o pastor André Flores. André, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Vinícius. Prazer estar aqui com os nossos amigos, Tavela e também Mateus, e juntos compartilharmos esses estudos maravilhosos que Deus tem nos dado. Que legal. Pastor Mateus Tavares, seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado, empolgado pelo tema da gente estar trabalhando com a lição, do nosso guia de estudos e também com foco na missão. Empolgado com o tema. Que legal. Por favor, ora para a gente, amigo. Nosso Deus que estás nos céus, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a tua palavra. Amém. Por favor, que essa palavra venha, Senhor, e transforme a vida da gente, nos mova na tua direção. Amém. Que agora possamos estudá-la, lê-la e cumprir a tua promessa e a tua vontade para nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Motivação e preparo para a missão. Pastor Mateus, o senhor que é um estudioso do tema, tem se dedicado aí ao tema da missão, não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista prático, como um líder da igreja. Poderia apresentar para a gente, assim, na sua concepção, quais seriam as motivações de uma pessoa para ser um missionário, para pregar o evangelho, para dar estudos bíblicos, para ir para um outro país, quem sabe, dependendo do chamado que receber. O que motiva uma pessoa a fazer isso? Então, não tem como você ouvir as boas novas de Deus, ou seja, o Evangelho, e isso não te levar para que você compartilhe com outras pessoas, né? Se o amor de Deus, ele preenche seu coração, a natureza do amor é compartilhar. Não existe amor para mim, um amor sozinho, no caso, ficar na minha casa lá me amando, amando. Não, o amor, ele me leva a compartilhar. Eu sempre amo alguém, eu sempre amo a outra pessoa, Então, isso me leva para fora de mim. Automaticamente, quando eu recebo o Evangelho, quando eu recebo a mensagem de Cristo, a profecia do Evangelho, ele me empurra para fora. E aí vem até uma questão importante. Se eu recebo o Evangelho e não sinto essa motivação para querer compartilhar com outros, eu deveria me perguntar se o que eu recebi de verdade foi o Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, ele me empurra para a proclamação, ele me empurra para compartilhar, ele me empurra para fora. Então, eu preciso pensar nesse vir do Evangelho para mim, e ele vem e me preenche, e agora, ele, através de mim, ele leva para outra pessoa. Mateus, no teu pensamento, uma pergunta, Pelo que você está falando, então, se eu não estou compartilhando o Evangelho é porque ele não me tocou? Seria isso, não? Eu diria... Ou ele não, enfim, não assimilei de fato e de verdade o que é o Evangelho? Eu diria que falta algo nessa minha experiência com o Evangelho, porque o cristianismo, o Evangelho de Cristo, ele não é uma teoria para a gente poder absorver e vamos nos tornar sábios do Evangelho para chegar em algum tipo de estágio. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele é vida.
O Evangelho de Cristo é ação, o Evangelho de Cristo ele entra em mim, a mensagem poderosa de Deus ele vem, transforma a minha vida e me leva para levar a vida das pessoas, ou de outras pessoas. Então, algo está faltando nessa minha... Alguma coisa falta nessa equação. Exatamente, porque a verdade ela é poderosa. Ou tipo assim, ou eu só recebi uma informação, ou essa informação realmente foi assimilada por mim e me transformou, e quando ela me transforma eu não fico parado, é isso? Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que o chamado de Deus é um pacote fechado. O vinde a mim de Deus para a salvação é um pacote fechado quando ele diz: vinde a mim para você ser perdoado, para você ser restaurado, para você ser curado. E esse mesmo vinde a mim envolve para você ser instrumento de bênção e de salvação para outras pessoas. Algumas pessoas, elas até aceitam o chamado de Deus e vão até o pé da cruz e olham para Jesus e dizem: eu aceito, Senhor, eu aceito a salvação que o Senhor me oferece. Eu aceito o perdão, eu aceito a vida eterna que o Senhor me dá por tua graça. Agora, essa outra parte eu estou abrindo mão. Essa parte do seja a bênção, eu estou dispensando. Não é da minha personalidade, ou eu não estou muito disposto a abrir mão da minha zona de conforto. E eu sempre enfatizo, o chamado de Deus para a salvação é um pacote fechado. Se você aceitou entregar sua vida para Jesus, isso envolve o perdão que Ele oferece, a vida eterna que Ele oferece e a missão que Ele oferece, que não é penitência, não é para me tornar merecedor, é presente. Esse pacotão de bênção tem a missão como um presente de Deus para nós. Excelente colocação, porque você, como presente, às vezes a gente olha a missão, a motivação para a missão é uma motivação, eu vou colocar aqui errada, né, entre aspas, né? Errada no sentido de que a gente vê como uma obrigação, simplesmente, né? Eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso, quando na verdade é um presente de Deus que preenche a minha vida e que eu tenho que compartilhar. Eu vendo aqui o exemplo dessas mulheres que foram ao túmulo. Elas foram ao túmulo, viram aquilo que tinha acontecido, receberam aquela mensagem e elas podiam ter ficado, nossa, que legal, né? Ali fazendo festa naquele momento. Não, elas imediatamente saíram correndo para contar aos outros. Os dois no caminho de Emaús. Quando perceberam, que levaram um tempo para perceber, né? Quando perceberam que era Jesus, imediatamente voltaram para poder contar. Eu acho, numa percepção aqui, que isso que você colocou tem muito a ver com essa cabeça nossa hoje de consumo, sabe? Então a gente vai para a igreja para consumir um produto, né? A gente vai para a igreja para receber algo, mas o evangelho não é... É claro que você falou, é um pacote, é um presente. Eu vou receber de Cristo, mas eu recebo muito mais para compartilhar quando eu compartilho. Seria quase como ali, né, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Né? Eu vou até Jesus, recebo dele e saio dali para espalhar, para alimentar outros. Né? André, na linha da pergunta que você fez, o Mateus jogou aqui na mesa, eu acho que um ponto que você já mencionaram, eu vou enfatizar, é a questão da transformação do caráter que o Evangelho faz na vida de quem o recebe. Então, quando a gente recebe o Evangelho e a gente é alcançado por ele, a gente se torna como Cristo, amoroso. O amor de Cristo está em nós. E a gente recebe uma mensagem, como você disse, ela é um pacote completo, ela é integral. O que envolve o risco de outras pessoas se perderem. Veja bem, eu me tornei uma pessoa como Cristo, extremamente amoroso. E eu estou sabendo que existe um risco de uma pessoa se perder eternamente. Sim. E aí, eu não vou falar isso para ela. Sim. Eu não vou compartilhar isso para ela, não faz sentido. Então, uma pessoa que realmente foi salva... de braços cruzados diante dessa realidade. Exatamente. Se ela foi salva, ela ama. E ela vai revelar esse amor na prática, dizendo... E aqui é muito interessante, é muito importante fazer uma ressalva. Eu quero pedir até uma ajuda de vocês nesse parêntese aqui, porque alguém pode estar pensando assim, mas eu não sei pregar no púlpito, eu não sei dar um estudo bíblico. O que é pregar o Evangelho de acordo com os meus dons? Veja, eu vou dizer o seguinte, Deus vai usar você de acordo com as competências e capacidades que você tem. Uma coisa que não pode faltar em você, no entanto, é o desejo de fazer alguma coisa para que alguém conheça o Evangelho que você recebeu. E esse desejo você vai encontrar porque assim... Como a missão é de Deus, Deus vai abrir os caminhos da missão para você também.
né? É claro que a gente tem as nossas competências, nossas habilidades, né? Vai estudar sobre isso, vai se preparar sobre isso é válido, mas Deus também vai abrir as portas para que você possa contactar as pessoas dentro dos seus dons, como você colocou. E essa motivação para mim do conhecimento, aí vem, para mim essa questão do conhecimento bíblico, estudo bíblico é fundamental, né? Mas quando você vai estudar a Bíblia, vai estudar profecias, como está dizendo na lição de segunda-feira, fundamento profético, quando eu tenho essa percepção do momento que nós estamos, momento crucial da história que nós estamos, compreendo as profecias lá de Daniel, todo o processo, compreendo o que o Apocalipse está trazendo, vejo o clímax da história chegando, né? Vejo todo esse movimento. Eu vou ficar parado? Como você fez, né? Vou ficar parado, não tem como, né? Vou ficar sentado assistindo o show, digamos assim, né? O espetáculo acontecer? Não, mas aí, o que eu posso fazer? Alguma coisa eu posso fazer, nem que seja simplesmente chegar para, nem que seja simplesmente chegar para a pessoa e dizer assim, olha, na Bíblia está dizendo que a gente está vivendo um momento, eu não sei te explicar não, eu vou arranjar alguém que vai te explicar, digamos assim, sei lá, alguma coisa vai explicar para nós dois, né? Exatamente. Eu me lembrei, Mateus, desculpa, estava te cortando ali, que a gente fica empolgado, né, com o tema, né? É o Evangelho que faz isso, É o né? Evangelho. Você já estava compartilhando. Pois é. Tem um livro da Casa Publicadora Brasileira que mudou a minha vida, né? Que é a Revolução do Espírito. E o autor desse livro, né, o pastor Ron Clouzet, ele coloca já no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, no início do livro ali, a história de um jovem chinês. Imagina, na China, um país comunista, um país que não tem o evangelho aberto e todas... Bom, a gente não precisa falar muito, né? Ele foi evangelizado, ele fez o estudo, aceitou Jesus como seu salvador, mas ele não sabia ler, não sabia escrever. Ele tinha um problema de déficit de memória. Tipo, ele entendia o que as pessoas ensinavam, mas passava um tempo e ele esquecia. Mas tipo, Senhor, eu quero fazer alguma coisa para Ti... qualquer coisa, me usa, mas eu não sei como, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não tenho memória e tal. Resumindo a história, que é uma história muito linda, né? Em oração ali com Deus, Deus levou ele a Bíblia e ele começou a ler a Bíblia naquele instante e o que ele aprendeu a ler de um milagre da graça de Deus, ele memorizava e se tornou um instrumento assim que em um ano levou centenas de pessoas a Jesus pela transformação que Jesus fez na vida dele. Então a gente tem os dons que Deus nos dá, talentos que se transformam em dons e outros que se a gente se coloca, como Vinícius colocou, né, disponível nas mãos do Senhor. Senhor, eu quero fazer, eu não sei como, né, mas eu quero fazer. E Deus disse, tá bom, filho, deixa que eu vou te usar, né? Amém. Eu posso acrescentar uma Tamo historinha? Eu quero seguir nessa linha aí de uma história para nos ajudar a entender as motivações que Deus espera que seja o nosso coração. No início do século, teve um grande tsunami lá no Sudeste Asiático. E no meio das pessoas que estavam passando férias, lá tinha uma família britânica, uma família lá de Londres, e uma menina de 9 anos tinha aprendido com o professor sobre tsunami. E o professor, falando, né, sobre esse fenômeno, ele disse, o mar vai se recuar. E é um fenômeno assim que as pessoas nem se dão conta. A praia recua e aí vem uma onda gigante. E ela estava ali com a família, quando o mar recuou, muitas pessoas, sem ter o conhecimento, foram lá brincar em piscinas que se na maré baixa. Na maré baixa. Recolher coisinhas, algumas poças sem saber o risco, né? Não tinham noção. E ela chegou para o pai e para a mãe e falou assim, eu sei o que é isso. O meu professor disse que quando o mar recua, vem uma onda gigante. E eles saíram gritando, e gritando a plenos pulmões, e muitas pessoas foram salvas. Uau! E eu quero juntar agora essas duas motivações que a lição colocou aqui de domingo e segunda, em cima dessa historinha que eu me lembrei aqui. Primeiro, imagina ela tendo consciência de que aquele conhecimento poderia salvar a vida dela, e ela falasse bem baixinho, pai, mãe, eu tenho um segredo para vocês, só nós aqui, tá bom? E o restante que se lasque, deixa todo mundo morrer. Se tem uma boa notícia que gera salvação, a gente tem que compartilhar. A gente faz isso se recebe notícia de um cupom de desconto, coisas tão insignificantes, já manda no grupo da família, olha, aconteceu tal coisa. E uma coisa grandiosa que é a vida eterna. A gente compartilha, às vezes, fake news, né? Ou essas histórias na internet, a gente sai compartilhando. E o Evangelho, né? E o Evangelho. E o outro ponto que a lição enfatizou aqui na segunda-feira,
uma grande motivação é o contexto profético que nós estamos vivendo, o momento da profecia. E ali para eles, no contexto lá daquela menina, olha, nós estamos aqui e falta pouco tempo e vem uma coisa grandiosa. Nós temos conhecimento da profecia, nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos e a gente vê que a proclamação do Evangelho ela estava fundamentada na palavra de Deus e não tem nada que nos motive mais do que isso. E ela tendo consciência do tempo que estava vivendo. E eu me lembro daí do texto do apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 13, verso 11. Ele diz assim, sabendo o tempo, né, que nós estamos vivendo, conhecendo o tempo que a gente deve Você realmente vê viver de como forma o a conhecimento proclamar. da palavra de Deus, né, é fundamental para a nossa própria motivação profética, né? Motivação da missão, perdão. Missão. A palavra profética de Deus, ela nos move, talvez, né, refletindo aqui agora, muito da inanição nossa na missão seja pela falta de conhecimento da palavra de Deus, porque não lemos mais a palavra de Deus, né? Isso é sério demais. E quando lemos de forma Superficial. assim, superficial, procurando só motivações para Procurando me sentir consumo. bem. Isso. Consumo, alento para o coração meu, que estou triste. e Perfeito, tal. perfeito, para me sentir bem em alguma coisa. Eu me lembrei de uma história, talvez vocês vão até lembrar mais do que eu dessa história, porque eu acho que ela passou em algum programa, ou naquele programa Provai Verde, que acontece nos cultos da Igreja Adventista, especificamente sábado de manhã, que era aquela família que colocava mensagem dentro de panelas que eles vendiam. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Lembra dessa história? Eu achei aquilo assim, genial, né? Você vê, uma coisa tão, às vezes, Simples, tão né? simples, mas a motivação, ou seja, era um negócio deles e eles colocavam mensagem dentro das panelas porque eles não sabiam, talvez, como apresentar, como fazer aquele primeiro ponto ali de contato, mas eles fizeram. Por que fizeram? Porque eles estavam motivados, né? Aproveitando a oportunidade. Eu lembrei de Pedro, né? João subindo a escadaria do templo. O que eu tenho eu te dou, né? Tipo, eles estavam tão cheios de Cristo e daquela mensagem de quem era Jesus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Nos faz refletir no que a gente tem compartilhado, o que a gente tem dado, quais são nossas importâncias. Né? A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí, o programa volta já já. De certa forma, vou usar uma Prego para mim figura de também. linguagem. Exatamente, isso está girando né, dentro de mim, né? Porque está me levando a reflexões e eu estou aprendendo mais sobre isso, né? É aquele negócio, você memoriza muito mais quando você ensina sobre aquilo do que, às vezes, quando você está em casa ali tentando memorizar o verso. Então, se você dá estudos bíblicos, por exemplo, facilmente você vai memorizar uma quantidade de versos bíblicos. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e vamos continuar estudando juntos aqui a Palavra de Deus. Antes, porém, a nossa recomendação especial para você que ama estudar a Bíblia. Você sabe que o programa Lições da Bíblia é fundamentado nesse guia de estudos aqui, a lição da Escola Sabatina, que vem abençoando a família mundial há muito tempo. Muita gente tem sido transformada com a Palavra de Deus a partir desse estudo aqui, que é diário, sistemático, cada trimestre, um tema desse cardápio amplo que a Bíblia nos oferece, temas, livros bíblicos, não é? Temas sobre missão, como estamos estudando aqui, e outros temas mais que vão ajudar você a conhecer mais sobre o plano de Deus. Como é que faz para adquirir a lição da Escola Sabatina? É muito fácil, é só acessar cpb.com.br. No bloco anterior, nós estávamos conversando um pouquinho sobre as motivações para a missão. E a gente sabe que a motivação maior para cumprir a missão é ter recebido o Evangelho da graça salvadora de Cristo que transborda em nosso coração. Pastor Tavela, no entanto, pode ser que aqui e ali alguém esteja compartilhando o Evangelho ou parte do Evangelho por motivações erradas, né? Sim. A Bíblia fala sobre isso. Né? Sim, sim. Eu quero começar dizendo aqui o texto, né, que está na lição, foi destacado aqui na lição, palavras do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 1, versos 15 a 18. Eu leio bem rapidinho. O apóstolo Paulo escrevendo: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho.
Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas o que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo seja pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. E o ponto que eu quero destacar é o apóstolo Paulo está engrandecendo aqui a graça de Deus. Porque mesmo que alguém pregue por motivos equivocados, pode ser para a salvação de outras pessoas. As pedras clamarão. As pedras clamarão. Aqui ele está destacando que alguns podem pregar por inveja ou por rivalidade. Eu falei assim, que importa? O importante é que o nome de Jesus Cristo como Salvador seja pregado. Eu queria fazer aqui um pequeno recortezinho, porque eu já vi, na minha caminhada como pastor, eu já vi acontecendo muito. Algumas pessoas imaginarem que elas devem ser missionárias para conquistar a salvação. E não deixa de ser um equívoco teológico muito grande, porque a Bíblia enfatiza que a salvação é um presente, a gente não adquire méritos, a gente não tem como se salvar por obras. Mas alguns vão ali naquela vida de missionário, como se eles estivessem dizendo assim, é lógico, se eu não pregar, como é que eu vou me salvar? Se eu não pregar, eu não vou ter uma estrela na minha coroa, e não vai ter coroa sem estrela. Vou pregar o Evangelho. Eu diria, não é maldade, mas é um equívoco. Ser missionário para conquistar a salvação. Quando, na verdade, o contexto da Bíblia, a gente acabou de falar aqui das motivações corretas, a gente prega o Evangelho como consequência da salvação e da bênção que nos alcançou. Ser missionário não é para se salvar. Ser missionário é porque fui salvo. É verdade, Deus usa a missão como instrumento de santificação, de burilamento, de aperfeiçoamento. Mas tudo isso está debaixo da graça de Deus e a gente toma posse disso pela fé. Muito bem colocado isso, Tavela, porque assim, às vezes, essa pregação por motivação errada, vou fazer para me salvar, pode até eventualmente alcançar uma pessoa e a pessoa, a partir daquele ponto que ouviu, desencadear um processo de salvação na vida dela. Mas essa pregação não está salvando quem está pregando. É né? verdade. A pessoa está enxergando a pregação do Evangelho, o cumprimento da missão, como um fardo. Sim. Isso É é uma muito penitência, ruim. É uma né? penitência. E Como Deus se não fosse aceita esse tipo de currículo a coisa. ser cumprido, se eu não cumprir. E tem a ver com uma compreensão da verdade, né? A escritora Ellen White diz assim, né? Tem pessoas que apresentam a verdade, mas não são santificados pela verdade que apresentam. Né? Então, às vezes você pode estar pregando o Evangelho, mas você não está permitindo que esse Evangelho esteja transformando também a sua vida. Claro que, como o Evangelho é dinâmico, não é só um aspecto cognitivo, quando eu prego o Evangelho, de certa forma, vou usar uma Prego para mim também. Exatamente, isso está girando né, dentro de mim, né? Porque está me levando a reflexões e eu estou aprendendo mais sobre isso, né? É aquele negócio, você memoriza muito mais quando você ensina sobre aquilo do que, às vezes, quando você está em casa ali tentando memorizar o verso. Então, se você dá estudos bíblicos, por exemplo, facilmente você vai memorizar uma quantidade de versos bíblicos que você não memorizaria em casa, sozinho, tentando ali, repetindo, né? Porque a ação, a prática... É transformadora. Exatamente, e te ajuda nesse processo de aprendizado, principalmente do texto bíblico, né? Eu lembro que a gente tem ainda, né? Está acontecendo ali no nosso território, e ano que vem vai acontecer de novo, que é crianças dando estudos bíblicos. O nome do projeto era Juntos, agora se chama Super Missionários. Mas são histórias em quadrinhos, estudos bíblicos em forma de história em quadrinho, para que a criança aprenda, e ela, eu estou falando de criança de 6 anos, 5 anos, né? Para que ela aprenda e ela possa apresentar por amiguinho. Aí você pensa, mas botando as crianças para dar estudo bíblico, né? Tipo, por que você está fazendo isso? É o reforço, é porque quando ela conta aquela história da Bíblia por um amiguinho, ela também está fortalecendo e está reforçando a própria fé, né? E eu me lembro do conteúdo da lição aqui, né? Quando a gente pensa, né? Por que isso é importante? Porque quando a gente está esperando a volta de Cristo, aí vem a pergunta, como que a gente espera a volta de Cristo? Eu espero a volta de Cristo sentado?
eu espero a volta de Cristo cantando hinos, eu espero a volta de Cristo assistindo a meditando, programas na igreja, assistindo cultos, a né? programas na igreja, ou lições da Bíblia você assiste, né? É isso. Pode. Mas é que você quer dizer limitado a isso, né? Exatamente, exatamente. Vamos brincando aqui, mas assim, né, simplesmente absorvendo, né, ali, gastando tempo. O que a lição traz para a gente é, os discípulos, eles estavam esperando a promessa se cumprir do Espírito Santo e eles fizeram 3 coisas. A lição diz, primeiro, oraram. Eles gastaram tempo orando. A gente está gastando tempo orando enquanto a gente espera a volta de Cristo? Gastando tempo orando pela missão, orando uns pelos outros, como a gente mencionou. Segunda coisa que eles fizeram, eles se prepararam logisticamente para a missão. Eu achei isso sensacional, porque às vezes a gente pensa que a missão também é só esse aspecto, entre aspas, espiritualizado, e não tem um aspecto do nosso agir. Da prática, né? Da prática, do nosso agir. Preparar... Mão na massa mesmo. Exatamente, preparar recursos. Nos prepararmos, né? Nos organizarmos. Nos organizarmos, nos capacitarmos para a missão, né? Então, os discípulos fizeram isso. E, por último, encorajaram uns aos outros. Né? Porque no momento... E Jesus fala, vai de 2 em 2, né? Porque no momento, às vezes, você desanima. Quantas vezes a gente andando, eu mesmo, trabalhando na colportagem, né? Que é o sagrado ministério de apresentar literatura de porta em porta, né? Às vezes, sozinho, você cansa, sol, né? Apresentando, mas quando você está com um companheiro, você recebe força, vai dar um estudo bíblico numa casa, e você tem um companheiro ali, uma dupla, aquilo te anima, né? Às vezes te ajuda numa dúvida que você tem, que você não sabe tudo. Então, encorajar uns aos outros, né? O modo de espera da volta de Cristo é a missão. A missão é o modo de se esperar a volta de Cristo. E o anseio, né? Não é só o modo de esperar, mas é o anseio pela volta de Jesus, né? A lição nos traz Atos capítulo 2, que é quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste, a capacitação deles, 3.000 foram batizados, enfim. Quando a gente vai para Atos capítulo 4, né? Há também ali a gente pode dizer um segundo Pentecostes, né? Quando diz assim, eles pediram a Deus assim, Senhor, concede a nós que preguemos com intrepidez a Tua palavra da verdade, né? Tipo, Senhor, não nos deixe tímidos ou com medo, enfim. E diz que quando eles estavam orando, pedindo, né, coragem para pregar o Evangelho, porque Pedro, João tinham sido presos e tudo mais, o lugar onde eles estavam tremeu. Não, segundo Pentecostes ali, então, essa manifestação poderosa do Espírito é porque eles ansiavam a volta de Jesus. Jesus tinha dito, o Evangelho vai ser pregado, então vai vir o fim, né? Eu vou voltar para estar com vocês de novo. Então, eles tinham tanto desejo no coração pela volta de Jesus. Senhor, dá-nos o poder, dá-nos o Espírito para a gente pregar. Conceda-nos que preguemos com intrepidez a Tua palavra da verdade. E aí vem a pergunta, né? Puxa, será que eu tenho no coração mesmo o desejo, né? Porque não é só a gente, né? Tipo, eu espero me movimentando, né? No Evangelho ali, pregando, evangelizando, na missão. Esse é o modo, né, da espera, como você colocou, mas é um motivo, né? Puxa, eu quero ver Jesus voltar, eu quero que esse mundo de pecado chegue de fato ao fim e que a gente seja liberto de tudo isso, né? Tipo, o tsunami está vindo, né? Exatamente. Eu gritando, né, aos 4 ventos, né? O fim está chegando e a gente precisa da salvação e a salvação está aí disponível, enfim. Vocês me fizeram lembrar de um hino que eu amo muito, do Jader Santos, nosso amigo, que está no Inário Adventista, né, que era dos Arautos também, enquanto ele não vem. Verdade. Enquanto ele não vem. O que eu faço? Sigo esperando, mas eu continuo... Sigo com fé. Sigo com fé. Perfeito. Não é? Levando esse evangelho a outras pessoas. Então, Jesus parece para muitos que está tardando. Alguns estão desistindo, estão desanimando, mas como você mencionou, Mateus, o modo da espera é a missão, né? O modo da espera é a missão. Para você não desanimar, você tem que estar envolvido na missão aí, preparando a sua vida e outras pessoas para encontrar com Cristo. E a capacitação que a lição menciona aqui, que é resultado do Espírito Santo na vida da gente, é para aqueles que estão com a mão na massa. E a expressão que a Bíblia usa, né, que com o Espírito Santo as pessoas têm dons. A palavra dom, ela poderia ser traduzida como presente. No original em grego, a
palavra dom é presente. Então, a capacitação de Deus em nós, através do Espírito Santo, é um presente para a gente usar em benefício de outros. E aqui eu queria fazer uma pequena ponte. Não existe ninguém que não tenha recebido dons de Deus, capacitações, capacidades para que isso se torne bênçãos. Mas nem todos que recebem os dons transformam isso em ministérios. Então, alguns pegam o dom, enterram, ou estão usando as capacidades que Deus deu só para benefício próprio e não vai transformar isso em instrumento de salvação para outras pessoas. E aí vem o desafio. Cada um que recebe um dom de Deus deve transformar isso num ministério. O que é um ministério? É a minha ação intencional de abençoar aqueles que estão ao meu redor. E isso é um impulsionamento do Espírito Santo para a missão. Algumas pessoas que estão nos assistindo, elas veem a história de Atos capítulo 2, derramamento do Espírito Santo do Pentecostes, e elas ficam imaginando, né? Poxa vida, se acontecesse isso comigo também, eu poderia pregar. E eu quero dizer duas coisas. A primeira, está aqui uma oração que Deus sempre responde. Quando a pessoa bate na porta do céu, pedindo, Senhor, manda o Espírito Santo para eu ser instrumento de bênção para outras pessoas. E a segunda coisa, todos nós recebemos dons. E a gente, ao se envolver na missão, a gente vai desenvolvendo os dons, vai transformando-os em ministérios e a gente vai sendo capacitado. Ou nas nossas capacidades naturais, que Ele vem e utiliza para a salvação, ou capacitações sobrenaturais, como foi o caso aqui do episódio, de falar em outras línguas, que era um milagre. E Deus pode fazer isso conosco hoje ainda. E uma coisa, pegando a questão da motivação, né, de quanto espera, como a lição coloca para a gente aqui, a centralidade da pessoa do Espírito Santo. E como esses dons que eles receberam, como você muito bem colocou, não foram para si. Exatamente. Mas são para abençoar outras pessoas. E a gente vê hoje uma busca de um certo modo de receber os dons do Espírito Santo. Mas é um modo para si. Centrado no eu, né? Exatamente. Para o seu, eu vou usar uma palavra forte aqui, mas para a sua vaidade, digamos assim, né? Para si, para acumular em si. Mas o dom do Espírito, ele é dado para abençoar a igreja, para abençoar outras pessoas, para salvar pessoas. Porque a centralidade do dom não está em mim. A centralidade do dom está no Espírito. Porque Ele dá a cada um conforme bem lhe aprouver, palavra bonita, né? Bem lhe aprouver, eu fiquei a semana inteira preparando essa palavra. Conforme Ele dá, bem lhe aprouver, mas Ele faz isso porque Ele está te dando esse dom, como o Taverna falou, pode ser que naquele momento, naquele contexto, para aquela missão, o Espírito Santo me vai dar aquele dom para que eu possa cumprir aquela missão. E pode ser que num outro contexto eu tenha outro tipo de desenvoltura porque precisa para poder cumprir a missão naquele outro processo. Mas quem é o gerente de todo esse processo? O Senhor Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Né? Eu acho que isso é fundamental. Fundamental. Por isso eu considero pertinente a sugestão de alguns de que o livro de Atos dos Apóstolos, como a gente nomina esse livro, poderia ser muito bem chamado Atos do Espírito Santo. Exatamente. E para complementar isso, Tavela, né? A pergunta que eles fizeram, que faremos, irmãos? Depois de ver tudo isso, né? Que faremos então? Aí, arrependei-vos, né? E cada um de vós seja então batizados, né? Pelo Espírito Santo, para cumprir a missão e a promessa de Deus. Eu tenho um amigo que há um tempo atrás, eu o vi fazendo, ele me falou e eu comecei a fazer isso também. Já tem bastante tempo e outros pastores fazem isso também. Ao batizar uma pessoa, ele batizava a pessoa e dizia para ela, você vai ser batizado para perdão dos seus pecados, e falava, e agora você é um enviado. Falava assim, para... Receber o dom do Espírito para cumprir a missão. Falou, quando você se levantar dessas águas, se levante como nova criatura em Cristo Jesus, mas também sabendo que você agora é um enviado, você agora tem que ir cumprir a missão para que outros experimentem isso que você está experimentando aqui agora. Que coisa interessante. Eu queria pegar essa ideia do seu amigo.
quando alguém na Bíblia é separado para uma missão de forma especial, como aconteceu com Paulo e Barnabé, foi dito, ó, e me imponham as mãos sobre eles e os enviem para que eles sejam apóstolos aos gentios. A imposição de mãos. É simbólico, mas é muito significativo, porque a gente está empoderando, usando essa expressão que está na moda, a gente está empoderando a pessoa para ela avançar. Por ocasião do batismo, quando a gente vai batizar alguém, a gente faz a imposição de mãos. E a gente batiza essa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imagina se todos aqueles que são batizados recebam essa imposição de mãos, não apenas para recebimento do perdão dos pecados, mas também da capacitação, do envio. É a primeira imposição de mãos de um missionário. Porque todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Muito bom. Bom, você sabe que na Novo Tempo não existe comercial. A gente vai fazer um intervalo agora, sabe para quê? Para você meditar em coisas muito bonitas que a gente está preparando para você, então. Curte aí essas bênçãos que Deus tem para você aí e volta com a gente daqui a pouquinho, porque tem mais coisa especial no estudo da Bíblia com você, tá bom? É já já. Estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia, que está maravilhoso. E eu quero fazer uma recomendação para você que estuda a Palavra de Deus, está assistindo aqui o programa Lições da Bíblia, está aí, talvez até zapeando na TV, caiu aqui e está ouvindo coisas da Palavra de Deus, seu coração está sendo tocado pelo Evangelho de Cristo e você deseja conhecer mais. Então, eu recomendo que você peça essa revista que vai chegar gratuitamente na sua casa. Bom, o tema da revista é a cura do pecado. Aqui você vai ver coisas como o que é o pecado? Você sabe o que é o pecado? A gente fala tanto essa palavra, mas tem uma definição bíblica para isso? Você vai descobrir nessa revista, nesse estudo. Como é que surgiu o pecado? Surgiu da onde? Por que existe a maldade no mundo? Por que as pessoas sofrem? Por que existe tanta violência, tanta injustiça? Aqui tem um tema que vai ajudar você a entender. E outra, como se libertar de toda a dor? Encontre um caminho para a felicidade. Olha, só dei 3 pinceladinhas aqui para você ver o que tem aqui dentro dessa revista, muito bem diagramada, com imagens lindas e com um conteúdo assim muito profundo e expresso de maneira simples e fácil. É para você. Como é que faz para você receber esse material? É só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, você vai preencher um rápido cadastro e nós vamos enviar sem custo nenhum para você esse material que certamente vai abençoar a sua vida e a sua família. A gente está conversando aqui sobre a missão, falamos um pouquinho sobre motivação e também sobre preparo. E tudo isso, motivação da missão e o preparo, resultam no trabalho, né? Como uma pessoa realmente é motivada e ela se prepara para isso, um trabalho acontece e um resultado surge. E a igreja vai crescendo. A gente vê isso, né, Tavela, em Atos, capítulo 2. Eu considero que Atos, capítulo 2, ele é um símbolo disto, né? A obra do Espírito Santo para a pregação do Evangelho, capacitando os missionários, trabalhando no coração daqueles que recebiam esta mensagem, e o resultado é o estabelecimento da igreja. É lógico que a gente coloca a igreja, o ponto de nascimento da igreja, a gente coloca na pessoa de Jesus Cristo e no chamado que ele fazia para os discípulos. Mas simbolicamente no livro de Atos, a gente vê o estabelecimento dessa comunidade que representa o reino de Deus como resultado da obra do Espírito Santo e da pregação do Evangelho. Eu quero abrir um parênteses, eu tenho encontrado muitas pessoas, especialmente jovens, que não veem sentido na igreja e eles vão colocando a igreja como sendo uma feitura do ser humano, uma construção social nossa aqui no Ocidente e tudo mais. E eu uso a palavra de Deus para dizer, quem criou, quem estabeleceu a igreja, com essas características maravilhosas que estão aí no final do capítulo 2 do livro de Atos, foi Deus, é obra do Espírito Santo. Então alguém até pode dizer assim, eu não concordo muito com essas coisas que acontecem aqui na igreja, porque não estão exatamente como está lá no livro de Atos. E eu poderia apontar coisas que eu também não concordo, mas
deixar a igreja como sendo uma invenção do ser humano, uma construção social para a busca de alguns objetivos escusos, é deixar de fora aquilo que está dizendo a palavra de Deus. E o que a gente pode fazer, só para fechar o parênteses, se por um acaso a comunidade a qual eu pertenço não está representando o reino de Deus com tanta profundidade, com tanta clareza, como foi o caso da igreja primitiva relatada ali no livro de Atos. Eu posso ser um agente de transformação. Deus me chama para ser um agente de transformação e de bênção, não é só no mundo, mas também na comunidade de crentes, no ambiente que representa o seu reino. É para eu ser não um instrumento de crítica, não para pegar uma marreta e colocar tudo abaixo. É para ser bênção também para os domésticos da fé, que é uma expressão que o apóstolo Paulo usa, para aqueles que estão próximos de nós. E lembrando, evidentemente, né, que a igreja ela é o resultado daquilo que eu e os meus irmãos somos. E alguém se exime completamente. Não, essa igreja aqui é por causa dos meus irmãos. Como se ele não tomasse parte daquele corpo, daquela comunidade. Então, a igreja é fruto daquilo que eu também estou fazendo. E aí fica o desafio para a gente. A gente mira a igreja do livro de Atos como sendo um bom referencial para representar o reino de Deus aqui na terra, e eu vou trabalhar com os meus irmãos para seguir nessa direção. Essa percepção da comunidade, nesse contexto que está colocando aqui na lição de quinta-feira, tem uma partezinha da lição, né, mencionando sobre os elementos que a igreja primitiva utilizava para o desenvolvimento dos seus membros, né? Então, ela tinha a comunhão dos apóstolos, ensinava na doutrina, né, ou seja, instrução e companheirismo, mas tem uma frase aqui da lição que eu gostaria de ler, se me permite, que diz assim: a pregação dos apóstolos confrontava crenças incorretas e oferecia novas explicações para o que as pessoas estavam vendo e experimentando, mas não as ensinava a viver essa nova verdade na prática. Em vez disso, a aplicação da verdade à vida acontecia no relacionamento ocorrido no grupo. Aqui não está dizendo que eu não posso compreender a verdade, né, e vivê-la, não está dizendo isso. Ou seja, há condição da gente estudar a Bíblia, estudar a verdade, e essa verdade me ensinar o caminho e a prática que eu devo seguir. A gente não pode cometer esse erro, né? O que está dizendo para a gente é o seguinte: é muito mais poderoso e transformador quando o ensino dessa verdade, ele vem através da palavra, ou seja, da explicação, mas também da vivência e da experiência com os meus irmãos, que é o que a igreja, a vivência na igreja me traz, ou nos pequenos grupos, por exemplo, né? Que a gente vai chamar isso de discipulado. Para mim, ficou uma lição uma vez, a gente esteve numa determinada igreja, um grupo lá, de coisa e tal, porque era uma igreja em que os pequenos grupos, a missão, o evangelismo, o estudo bíblico, a bíblica estava fervilhando. E a gente foi lá perguntar, né, olha, né, o que vocês estão fazendo, coisa e tal, para poder entender. E aí, numa reunião, assim, numa roda, uma irmã virou, a gente perguntando ali, falando, mas qual é a técnica, coisa e tal, qual é o modo? Ela falou assim, não tem técnica não, vem viver com a gente. Ela falou assim, muito bom. Vem viver. E por que era isso? Porque, o que é discipulado em outras palavras? Discipulado é compartilhamento de vida. Vida não se explica, vida se vive. Entende? Vida é experiência mais do que definição conceitual. Então, discipulado, mais do que qualquer outra coisa, há instrução, há explicação do texto bíblico, das doutrinas, enfim, óbvio, mas mais do que isso é quando eu compartilho essa explicação, essa doutrina, com a experiência com Cristo, com o outro, com o meu irmão, com o meu discípulo. Isso já é uma certa comunidade, isso já é um certo grupo. Então, eu fico pensando assim, só para poder terminar aqui, tentando mostrar aqui. Eu lembro, quando eu era adolescente, eu sempre tive vergonha de falar em público, né, porque eu sou muito tímido, coisa e tal. Então, falava assim, vai passar a lição. Nossa, eu saía correndo para outro, para poder empurrar para outro, para eu não ter que passar a lição. Vai pregar na igreja então? Mas nem pensar. E aí um dia, um ancião da igreja virou assim e falou assim, olha, tem 2 jovens aí, que eram 2 irmãos, e eles estão entrando para a igreja, vieram à igreja pela primeira vez, estão chegando, coisa e tal, e eles querem estudar a Bíblia. E eu queria
que você me acompanhasse no estudo bíblico com ele, porque você é jovem, eu sou mais velho. Ele falou assim, eu falei, tá bom, né? Acompanhar, né? Do tipo, né? Acompanhar tá de boa. E aí ele foi comigo, né? Deu a primeira lição, beleza. Na segunda lição, ele me explicou como seria a lição, e ele chegou na casa das pessoas e falou assim, o quê? Aí fez aquela, quem vai passar a lição hoje é o Mateus. Não, quase morri, né? Quando ele falou assim, né? A vida saiu de mim, assim como diz, né? Mas assim, eu fiquei assim e tive que começar. Aí ele falou assim, ótimo, Mateus, agora na próxima lição vai você com fulano. Aí pegou um outro jovem, grudou, falou, agora vão vocês dois que eu vou dar estudo bíblico para outra pessoa. Legal. Claro, foi um jeito meio hard, assim, né, de envolver alguém na missão. Mas assim, ali eu comecei a dar estudo bíblico. E eu peguei tanto gosto por esse negócio, por dar estudo bíblico, que para mim, você perguntar, qual é a coisa que você mais gosta de fazer no seu ministério? Dar estudo bíblico. É o que eu mais gosto de fazer. É um negócio que me realiza. E para onde eu vou, sempre tem um estudante bíblico. Eu caço um estudante bíblico, eu tenho um estudante bíblico. Porque eu gosto de fazer. Começou como? Alguém te discipulando. Exatamente, vivendo com aquele irmão. Ele não me deu nenhuma explicação de como... Ele não disse, é assim que faz. Ele fez contigo. Exatamente. Como refutar Isso objeções. Não me deu nada não, me jogou ali e a coisa foi, você entendeu? Mas vida, a gente transmite assim. Vida transmite vida. Exatamente. Legal. Você estava falando, eu lembrei de um colega pastor, recém-formado, foi enviado por uma cidade que a gente dizia, né, na nossa região, ali pastoral, enfim, que era a cidade mais difícil, mais pedreira, assim, de evangelizar. E esse jovenzinho pastor, ele foi a visitar a casa do primeiro ancião de uma das igrejas dele, para conhecer e tudo mais, e a realidade que tinham dito para ele que era muito dura, muito difícil e tudo mais. E ele perguntou ao pastor, né, para o ancião, então, irmão, o senhor já deu estudo para alguém, já compartilhou? Não, pastor, aqui nessa cidade não tem como, pessoal muito fechado, não aceita, não sei o que lá. É mesmo? Mas vamos tentar, o senhor aceita tentar? Vamos tentar. Disse, tá bom, pastor, mas como assim? Aí diz que o pastor orou com esse ancião, né, e saiu ali na rua da casa do ancião, e batendo a porta das pessoas, fazendo uma pesquisa de intenção de estudar a Bíblia, simples assim. E naquela tarde ele colheu 3 estudos bíblicos ali com o ancião. Tipo assim, aquela questão da negligência que a gente já falou antes, né? O medo, que a gente já tratou e também em lições passadas, mas a intenção e o discipulado agora, né? Não é só eu dizer assim, olha, é assim que se faz. Né? Não, mas o senhor deveria sair aqui na sua rua e tal, né? E tentar. Não, ele não disse como fazer ou o que fazer. Ele foi lá e fez com ele. E fez junto. E o resultado vem. Né? Existe uma dimensão também que pode parecer que a gente falando assim de fazer junto, a experiência, fazer junto com... A gente está abrindo mão, por exemplo, de um treinamento, de um aperfeiçoamento. A gente falou dos dons, né? Então, eu estou abrindo mão do conhecimento, do esforço, do treinamento, para poder simplesmente, né, receber o dom. E não é isso, né? Acho que as duas coisas têm que andar juntas. Não né? são excludentes. Vezes, né? Exatamente. Não é só o seminário em si, que ele é capacitador, mas tipo, agora vamos para a prática. Né? E até o treinamento, né, a capacitação, né? A gente lembra, né, qual é o principal trabalho de um pastor na nossa visão adventista especialmente? Treinar os membros para a missão. Ajudar para que cada membro encontre o seu papel, encontre o seu lugar e o seu espaço no cumprimento da missão. Porque Deus nos deu dons diversos, habilidades diversas, porque também as possibilidades e as pessoas são diversas. Então, é nessa nossa união, na diversidade dos dons que Deus nos deu, que a igreja é poderosa. E quando eu dou um treinamento para alguém, quando eu apresento, olha, como dar um estudo bíblico, né? Como dar um estudo bíblico, como refutar, de repente, refutar é uma palavra muito forte, mas no sentido de ajudar a pessoa a esclarecer suas dúvidas, né? Como você fazer um estudo em sequência, coisa e tal, você vai ajudar a pessoa a desenvolver o dom e aquela habilidade, mas você pode despertar na pessoa isso. Então,
A gente também tem Alguém fez isso com você. Exatamente, Exato. de um jeito, né? Eu já fui mas aquela coisa do tipo assim, você vai... eu posso achar assim, porque para mim, estudo bíblico é a coisa mais sensacional que existe. Porque você está abrindo a Bíblia... E o poder está ali, né? Nossa, a Bíblia é poderosa, né? Então você tá abrindo a verdade da palavra de Deus, né? E quando você estuda a profecia, então, aí é poderoso. Mas você está ali, a pessoa às vezes fica com medo, né? Eu não sei profecias, como é que eu vou ensinar? Então, uma boa oportunidade para você poder aprender, porque você vai se esforçar para poder saber, para poder ensinar. Posso fazer uma observação? Eu encerro a minha contribuição aqui. Um texto muito conhecido da Bíblia. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Não o caminho. Exatamente. Para mim, esse é o verso áureo do discipulado. E ele se aplica não somente às crianças, onde a gente vê isso claramente, mas também do discipulado na igreja. Ensine no caminho, compartilhando a vida, e todos vão crescer para o propósito de Deus cumprir. Eu vi uma frase uma vez do Guimarães Rosa, né, que professor não é aquele que só ensina, mas é aquele que de repente aprende. E eu acho que é isso que é ser professor. Ensinar a coisa para alguém é você estar disposto a aprender, como você estava colocando aí. E Deus está chamando a todos nós e a você para ser um divulgador do Evangelho, para proclamar essa graça maravilhosa. E Ele vai capacitar você com o Espírito Santo, vai encher seu coração desse amor que vai transbordar de você e Ele vai dizer o jeito certo de fazer. Essa bênção maravilhosa está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.